Eu adoro música. É um negócio que mexe comigo. Eu não sei cantar. Faço força para cantar afinado. Mas eu adoro música. A música tem um negócio diferente. Sabe? A música ela toca no emocional da gente. A música entra em lugares que a palavra não entra. A música às vezes ela fala de um jeito que a palavra falada não fala. Ela consegue explicar coisas que, se você tentar explicar com palavras, você não vai conseguir explicar. Dizem os cientistas que a música ela entra numa parte do nosso cérebro chamado sistema límbico. O sistema límbico é um pedaço do nosso cérebro que controla os nossos sentimentos, como a Rebeca falou aqui. É a parte do nosso cérebro que controla os sentimentos. Mas é interessante você entender que ele controla os nossos sentimentos, mas ele não consegue explicar os nossos sentimentos. Você perguntar para um ente querido, ou talvez seu esposo ou sua esposa, por que você me ama? Ela vai tentar colocar em palavras, mas não chega. Por isso que às vezes, num casamento, numa declaração, a gente canta música, toca música. Quem sabe cantar, né? Porque toca de maneira diferente, emociona. Isso é o nosso sistema límbico, né? A música, ela explica aquilo que as palavras não conseguem explicar. A música é terapia, né? Por isso que quem canta, seus males espanta. É terapia. Para quem não sabe, hoje em dia tem até musicoterapia. Pessoas que são tratadas com a música, né? A música, os acordes, do jeito que ela é construída, a harmonia, as notas, o cuidado da letra, tudo isso entra dentro do nosso sentimento, toca o coração, né? Que é uma expressão que a gente não consegue explicar também. Como é que toca o coração? Ninguém toca o nosso coração, mas a música toca o nosso coração, o nosso emocional. E a ideia das músicas, né, durante essa série, é que essas músicas ensinem para nós aquilo que as escrituras já ensinam. A música, eu acho que todo mundo teve uma experiência com música quando criança, né? Eu, por exemplo, para quem não sabe, eu toquei flauta transversa na orquestra de Volta Redonda durante 10 anos, sabia? Eu aprendi música, aprendi teoria, aprendi tudo isso. Eu me envolvi com música. Meu sonho quando criança era ser maestro. Eu tinha um sonho de ser maestro, controlar aquela orquestra, cara, o lance de vai subindo e vai tocando nas pessoas, né? E eu acho que todo mundo teve uma experiência com música quando criança. Ou o pai quis ensinar a tocar teclado, né, que é um instrumento popular, violão, ou cantar. Quem aqui, por exemplo, teve uma experiência frustrada com música? Tentei, mas não consegui, não era minha praia. Então, todo mundo tem uma experiência dessa, né? No nosso meio aqui, por exemplo, a gente tem vários artistas. A gente tem artistas representados, né? Tem bandas. O Ciro, por exemplo, que tocou o Carrom aqui, eu acho que ele toca em 2 bandas. Tem o Juninho que toca em uma banda. Tem o Giovanni que tem uma banda. Tem os artistas que cantam aqui, né? A Rebeca, uma voz maravilhosa. Antes de começar, a Rebeca estava ensaiando aqui. Chegou um casal, o casal falou assim: nossa, aquela menina canta pra caramba, né? Tava ouvindo ela ensaiar e tal. Então a gente tem vários artistas. A gente foi abençoado. A nossa igreja foi abençoada com muitos músicos. Todo mundo tem uma certa experiência com música. E aí, pelo fato da música ser relevante desse jeito, a música faz parte da nossa história da humanidade. Eu acredito que tem música em tudo que a gente faz. Deve ser por isso que no céu tem música, né? Quando os anjos cantam lá, santo, santo, santo é o Senhor, eles estão cantando. Ou como, por uma tradução mais contemporânea, tem uma música do Eli Soares que fala assim: os anjos te louvam. Quem já ouviu essa música? A igreja te adora. É uma música fantástica. Se você parar para prestar atenção na letra da música, não só o refrão, mas a música fala assim, ó: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Olha só, tudo isso é o quê? São títulos atribuídos para o próprio Cristo, para o próprio Deus. O Deus que move todas as montanhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e Ele te dá a vitória. Olha que interessante. É uma letra que recita vários versículos bíblicos, embora essa não é a letra da música que a gente vai tratar hoje, mas me lembrei por falar que os anjos cantam, né? Então, a música está presente em tudo quanto é lugar. E aí, pelo fato da música estar presente na nossa sociedade, o Brasil é conhecido como a terra do samba, que é música. Então, eu gostaria de usar essa série para usar as músicas. E aí essas músicas vão nos ajudar a várias coisas. Essa é a primeira mensagem, então é importante que eu te explique por que essa série vai ser assim.
vai te ajudar, por exemplo, a solidificar a sua fé, a ponto de quando você ouvir uma música chamada de gospel no rádio, você vai meditar na letra, você vai memorizar o que a música passa, porque a maioria das músicas boas, gospel, essas músicas elas são nada mais, nada menos do que uma reprodução de versículos bíblicos. Então, talvez você não consiga gravar o Salmo 119 inteiro, o maior salmo da Bíblia, né? Mas eu tenho certeza que se tivesse uma música que recita o Salmo 19 de tal maneira que ela vai rimando, você memoriza. Então essa série vai te ajudar a memorizar versículos bíblicos, vai te ajudar a solidificar a sua fé, a minha fé, a nossa fé. No final das contas, o objetivo principal é transformar aquilo que é sentimento em entendimento. Porque a gente tem a experiência eclesiástica, sabe quando você está no culto, por exemplo, e aí você chora quando toca aquela música, de vez em quando você tem essas experiências, e você não sabe por quê. Você não sabe explicar. O Espírito Santo está se movendo, obviamente, mas você não sabe explicar por que aquela música toca em você. Então o objetivo dessa série é a gente transformar aquilo que é sentimento em entendimento. Trazer para a Bíblia aquilo que a gente canta, para que quando você estiver lá fora, ouvindo essas canções, você possa estar louvando a Deus de fato, ao mesmo tempo. E aí, se de tudo der ruim, pelo menos você vai aprender mais de Deus dentro dessas canções. Show? Se você tiver sua Bíblia aí contigo e quiser abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 7, é onde a gente vai passar a maioria do nosso tempo. Hoje, não é de costume, mas eu vou usar minhas anotações aqui, porque tem muita coisa para a gente falar. Então peço que você preste bastante atenção. A gente vai ficar entre Romanos 7 e Gálatas 5. São duas passagens fantásticas. No fim do ano a gente pediu para o pessoal ler Gálatas e Colossenses em casa. Esse ano a gente vai ter uma série sobre Gálatas, que vai ser uma série expositiva também. Porque uma igreja saudável, um dos itens que identifica uma igreja saudável é uma exposição regular à palavra de Deus. Então, mensagens expositivas também nos fazem bem. E aí a gente vai ler Gálatas esse ano também, no meio do ano. Mas a gente vai ficar hoje entre Romanos 7 e Gálatas 5, que é a base dessa letra. E aí eu vou fazer diferente. Ao invés de ler, deixa a sua Bíblia aberta aí em Romanos capítulo 7. E aí eu vou te citando os versículos e te dou um tempinho para você ler ali o contexto, 2 versículos antes, 2 versículos depois, para você entender. Mas eu vou seguir a música e aí, baseado na música, a gente vai orando os versículos. Beleza? Tudo bem? Então, se você tiver com a sua Bíblia aberta em Romanos 7, a música começa com a seguinte frase: eu não entendo meu próprio agir. Não entendo meu próprio agir. Essa música é fantástica. Lá atrás a Ração está falando para mim assim: não canta não, que você vai estragar. Beleza, vou tentar me segurar para não cantar. Romanos capítulo 7, versículo 15. Eu não entendo o meu próprio agir. O apóstolo Paulo escrevia aos Romanos e ele diz aí no versículo 15 do capítulo 7 a mesma coisa que a Lu Melpídio diz nessa música. Eu não entendo o meu agir. Eu não sei por que eu faço essas coisas. Quantos de nós aqui, por exemplo, já não tivemos uma reação que quando olhando para trás, a gente se arrepende da reação que fez? Vou te dar um exemplo, todo mundo já deve ter passado por isso. Você está dirigindo tranquilamente ali na vila, aí vê um cara um pouquinho mais agitado, um abençoado, né, que a gente não pode falar palavrão na igreja, vê um abençoado e te corta e quase arranca o farol do seu carro. E aí o que você faz naquela hora? Você não fala abençoado para ele. Você solta aquela rajada de palavrões, depois você pede perdão. Por quê? Porque a gente olha para trás e fala: poxa vida, não deveria ter reagido dessa maneira. Ou de repente, na sua vida você teve alguma circunstância que foi se desenvolvendo, ou alguém passou a te dever um negócio que não era para dever, ou alguém falou um negócio para você que não devia falar, e aí aquilo foi remoendo, vocês não se retrataram. Um dia você encontra na rua, tem uma reação, porque você foge, aí você já tinha bicado a cama de manhã, o patrão já te botou pressão no trabalho, você já estava por aqui. Aí você tem uma reação com a pessoa, e aí aquela reação você se arrepende no final do dia. Por que isso acontece? Normalmente a gente reage errado. Quando nós estamos agindo, ou seja, quando nós estamos no controle, normalmente a gente tenta obedecer os padrões de Deus. Quando a gente reage, aí Deus já saiu do cenário. Por quê? Porque a reação é um instinto, e o nosso instinto é um instinto pecador. Nós somos pecadores por natureza, salvos, remidos pelo sangue de Jesus, pela graça e pela misericórdia. Mas a nossa natureza
ela inclina para o lado errado. A gente vai ver aqui na música. Então, várias vezes a gente tem essa reação. E a gente, normalmente, quando reage, quando a gente faz mal, porque isso aí também é uma outra questão que a gente precisa aprender. O mal, ele não existe. O mal é igual a escuridão. Não existe escuridão. Existe ausência de luz. Assim também, não existe o mal. Ele existe a ausência do bem. Então, vou traduzir para você. Quando você se ausenta do bem, você entra na presença do mal. Você cria o mal. Quando você se ausenta do bem, você cria o mal. Na nossa vida como cristãos, para nós que declaramos a nossa fé em Cristo, quando a gente se ausenta de Deus, a gente cria a presença ou entra na presença do mal. E aí é natural que as nossas reações vão ser erradas. Quando a gente esquece de Deus, ou seja, quando a gente perde a consciência de que Deus está conosco. Ele não é Deus Emanuel? Ele não é Deus conosco? Quando a gente perde essa consciência, quantos de nós aqui já fizemos coisas que se Deus estivesse do seu lado fisicamente, você não faria? É ou não é verdade? Quando a gente perde a consciência de que Deus está do nosso lado, ou conosco, ou melhor, em nós, aí a gente faz algo que desagrada a Deus. E como a Rebeca disse muito bem, se desagrada a Deus, também nos faz mal. É por isso que ele disse para não fazer, não é porque ele é chato, é porque nos faz mal e ele quer o nosso bem. Então, quando a gente reage, perde o controle, a gente entra na presença do mal ou cria o mal. E aí a Luma Eupídio continua e diz o seguinte: sem a tua graça, o que seria de mim? Essa é a segunda estrofe da música, está aí no seu boletim. Sem a sua graça, o que seria de mim? Paulo, na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, quando ele tem um problema, ninguém sabe se era um problema físico, espiritual ou emocional, Paulo ora 3 vezes para Deus e fala: Deus, tira de mim isso. E aí Deus fala para ele: a minha graça te basta. Minha graça te basta. O que seria de você sem a graça de Deus? O que seria de nós sem a graça de Deus? Pensa nisso. Aonde você estaria se não fosse a graça e a misericórdia de Deus? Porque a gente faz tanta coisa que desagrada a Deus. Porque se fosse pelo nosso próprio merecimento, nós não estaríamos aqui. Se nós tivéssemos que ganhar as nossas recompensas perante a Deus, nós não estaríamos do jeito que nós estamos. Estaríamos muito pior. Quem seríamos nós sem a graça de Deus? A graça de Deus é o que nos sustenta. Quando Paulo fala aos Coríntios, ele fala uma frase muito interessante, que Deus fala para ele assim: Paulo, o meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, quando você é fraco, é aí que você se torna forte. Por que isso? Porque quando nós estamos fracos, deprimidos, o mundo está caindo à nossa volta, ninguém presta ao nosso redor, o amigo não existe mais, a família não existe mais, é aí que a gente lembra que Deus é de fato conosco, e aí nós vamos em busca de refúgio naquele que de fato é refúgio. Por que a gente espera a situação calaminosa para poder procurar Deus? Porque Ele é o refúgio, Ele é fortaleza, Ele é torre forte, Ele é o príncipe da paz, Ele é conforto, Ele é consolo, Ele é amor, Ele é perdão, Ele é tudo isso. E aí a gente espera chegar no pior dos piores, no fundo do poço, para buscar Deus, só para ouvir: filho meu, eu sempre estive aqui. É irônico, né? A gente podia, é como a parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo volta, o filho que ficou na casa, ele reclama: esse filho seu gastou tudo, fez orgia, fez tudo, e eu estou aqui te servindo esse tempo todo. E o pai fala para ele o quê? Que é meu, seu. Você sempre esteve aqui comigo. Por que esse ciúme agora? E aí eu digo para você: por que a gente vai esperar chegar no pior para experimentar da graça de Deus? Porque a graça de Deus não é só para te sustentar nos momentos ruins. A graça de Deus também é para você aproveitar os bons momentos. Por isso a Bíblia está repleta de conselhos. Você lê Eclesiastes, por exemplo, e diz que a melhor coisa para o homem é aproveitar a vida dele com a mulher dele. Então aproveite a sua vida. Obviamente sabendo que todos vão prestar conta de tudo um dia. Então a gente precisa viver de maneira que a gente experimente a graça. De maneira que a gente viva a graça. O que seria de nós se não fosse a graça de Deus? A Luma Eupídio escreveu essa música e ela foi repetindo essas frases. Até agora a gente falou Romanos 7,15 e 2 Coríntios, no capítulo 12, essa passagem de Paulo. E aí a gente volta para Romanos. Ela diz assim: pois o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu acabo cometendo.
O que é isso? Você que está com a sua Bíblia aberta aí, vou te dar alguns segundos para você ler. Isso é Romanos, capítulo 7, versículo 15 de novo. Do versículo 15 ao versículo 18, Paulo discorre sobre isso. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Saúde. E o mal que eu não quero fazer, eu acabo cometendo. O que é isso? Paulo, ele tem pelo menos três, os teólogos, né? Porque a gente não consegue mais falar com Paulo, mas Paulo, ele tem aqui ele deixa uma ambiguidade aqui. Os teólogos dizem que Paulo podia estar pensando três coisas. E talvez você, se você estiver passando algo dessa maneira, ou já passou e está lembrando agora na sua memória, Paulo tinha pelo menos três coisas que ele podia estar dizendo. A primeira é que ele não reconhece o pecado dele. Sabe quando você faz um negócio que você repugna de tal maneira, de repente você voltou à prática pecaminosa que você tinha antes de conhecer a graça de Cristo, e aí dá aquele nojo, sabe aquele negócio que fala assim... Esses dias eu estava conversando com um rapaz, e ele, nada contra você ir no baile, curtir, dançar, quem gosta de ir no baile, curtir, dançar, mas ele falou que pra ele não funcionou. E aí ele foi num baile, chegou lá, ele teve não dava mais pra ficar lá. Mesmo caso, há um tempo atrás a gente pregou aqui sobre o pode e não pode. A gente precisa parar com pode e não pode. E eu falei sobre bebida alcoólica. E aí um dos irmãos comentou comigo e falou assim: cara, eu entendi a sua pregação, eu entendi o que você quis dizer, mas pra mim não dá. Eu abandonei essa prática e pra mim não dá. Porque ele conhece os próprios limites. Então essa é a primeira hipótese. Paulo provavelmente fala assim: ó, isso aí eu não reconheço. Isso aí não vem de mim, não. Isso não é de Deus, não. Paulo provavelmente estava falando isso. Ou Paulo estava dizendo o seguinte: eu não entendo meu próprio agir. Por quê? Porque lá dentro de mim, eu não quero fazer o mal, eu quero fazer o bem. Ninguém em sã consciência deseja fazer o mal. Ninguém em sã consciência deseja pecar. Pelo menos os cristãos que receberam a Cristo, foram batizados em Cristo, esses não desejam fazer o mal. A gente faz o mal porque dentro de nós tem uma natureza diferente. E aí Paulo fica confuso, ele fala: eu não consigo entender, porque o que eu quero fazer na verdade é o bem, eu quero obedecer. Tanto que a gente vai falar aqui que ele tem prazer na lei, mas ao mesmo tempo ele acaba praticando o mal, e aí ele não entende. E tem uma terceira hipótese que os teólogos falam, que provavelmente é a mais plausível, que Paulo diz o seguinte: eu até quero fazer o bem, só que eu fui vendido como escravo. Não fala isso na música? Na verdade, a tradução correta é: eu fui vendido debaixo da autoridade do pecado como escravo. Essa é a tradução verdadeira. Ele não foi vendido para o pecado, ele foi vendido sob o pecado. E aí nessa questão, Paulo ele assume a posição de escravo, porque o escravo ele não faz o que ele bem entende. O escravo faz o que ele é mandado. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então Paulo se coloca na posição de escravo. E aí é interessante você olhar lá em 2 Coríntios, quando ele fala que ele esmurra o próprio corpo para que ele possa obedecer a Deus. Então também tem um lado positivo disso. Tem um lado negativo, que ele é escravo do pecado, ele é escravo do diabo, e aí essa força maior que ele acaba fazendo nos momentos de fraqueza, como a Rebeca falou, quando junta carne e alma, os nossos desejos, as nossas emoções naturais, a nossa inclinação é 2 contra 1, né? A nossa inclinação acaba inclinando para o lado ruim. E essa é provavelmente a alternativa mais plausível. Daí a gente consegue entender por que Paulo continuava pecando, por que Paulo continuava fazendo errado. Tendo consciência de que ele era judeu, perseguia a igreja, o último dos apóstolos, tendo consciência de tudo isso, da graça que lhe foi dada, tendo consciência de que ele não merecia, ele ainda continuava pecando. A gente não tem isso escrito, mas eu tenho quase certeza que Paulo, nos seus caminhares por aí, ele deve ter xingado muita gente. Não está escrito, mas se você parar para ver só a briga que ele teve com Pedro, quando os dois, Pedro sentado na mesa, comendo com os judeus, do jeito dos judeus, aí chegavam os gentios, ele comia do jeito dos gentios, aí ele vira para Pedro e fala assim: tu é um farsante, rapaz. Você é mentiroso. Você acha que ele falou assim com essas palavras? Tu és um pecador? Claro que não. Um cara sanguíneo como Paulo, que matava os cristãos, que pediu autorização para os governantes para falar assim: me dá autorização para eu passar na fronteira correndo que eu quero pegar os caras rápido. Um cara desse não tinha a língua muito controlada. Então, provavelmente, ele cometeu vários desses pecados. E aí você está pensando assim: já que a minha natureza é pecaminosa mesmo, então, já que não tem jeito, deixa pecar e não precisa tentar mais ser santo.
Você acha que é isso que Paulo quer dizer também? Claro que não, de maneira nenhuma. Na verdade, esse diálogo acontece. Paulo pergunta, já que a lei apontou para o pecado e a gente não tem solução, mas o que eu faço então? Continuo pecando deliberadamente? De maneira nenhuma. É o princípio do capítulo 7. A gente precisa se esforçar. E aí isso nos leva a meditar na próxima frase da música, que é também um versículo bíblico, que agora a gente vai pular para Gálatas. Que ela fala assim: em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. No meu ser, dentro de mim, militam carne e espírito numa guerra infindável. Quem aqui lembra daquele versículo que a nossa batalha não é contra carne, mas é contra espíritos e potestades? É infindável. E a essa batalha eu não me rendo. Se você tiver com a sua Bíblia na mão, abra aí em Gálatas capítulo 5, você vai ver essa batalha acontecendo. Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao 18, Paulo fala aos Gálatas a respeito dessa batalha. Procura aí para você ver, eu vou te dar alguns segundos para você ler. Ele fala ali no começo do capítulo de Gálatas, que a gente também vai falar, que Cristo nos libertou para a liberdade, que nós somos livres. E aí nesses versículos do 16 ao 18, você vê a batalha entre carne e espírito, e ele não se rende a essa batalha, porque ele quer fazer o bem. Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao 18. Então enquanto a gente vai passando, estou indo muito rápido ou está dando para acompanhar? Está dando para acompanhar? Então essa música, ela é essa tradução de Romanos 7 e Gálatas 5 ao mesmo tempo, com uns pedacinhos de 2 Coríntios. Então você vai acompanhando aí. Aí ela continua: pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Aqui eu já expliquei para vocês que Paulo não foi vendido como escravo para o pecado, ele foi vendido sob a autoridade do pecado, é como se o pecado fosse o mestre dele. E aí ela fala: não existe bem nenhum em mim. Engraçado que hoje a gente vive num tempo onde as pessoas batem no peito e falam assim: não, eu estou vivendo uma boa vida cristã. Eu não bato na minha esposa, eu não roubo, eu não quebro os mandamentos. Tipo o jovem rico quando chegou para Jesus. Chegou assim: Jesus, o que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus? Isso é óbvio. Obedeça os mandamentos, tal. Não matarás, não roubarás, honrar seu pai e sua mãe. Aí ele tirou onda com Jesus. Isso aí eu já faço desde pequeno. Aí Jesus virou e falou assim: ah é? Tá faltando um negocinho só então. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, e aí você vem e me segue. Porque para ele, o obstáculo dele, o ídolo dele, era as posses materiais. Não é o que todo mundo precisa fazer, porque talvez seja uma situação diferente. Mas isso nos ensina o quê? O cara quis tirar onda com Jesus, como a gente quer tirar onda com Jesus hoje. Não, a minha igreja está crescendo. Não, a minha vida cristã não tem falha. Bate no peito. E aí, se a gente olhar para trás, desde o princípio dos tempos, desde o princípio da religião judaica, desde o Antigo Testamento, de Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, Samuel, todos os maiores e menores, o período intertestamentário, os livros apócrifos, os heróis da fé, os discípulos, os apóstolos, os que vieram depois, os pais da igreja que escreveram os documentos extra-bíblicos, ao longo da história da igreja, os grandes reformadores no século XVI, os grandes avivalistas no século XIX, os grandes, seja lá o que você for, todo mundo que tem nome no evangelho, nenhum deles bateu no peito e falou assim: eu sou bom. Nenhum. De Jonathan Edwards a John Wesley, a John Hus, a João Calvino, Martinho Lutero, a Erasmus, Flávio Joséfos, todos eles, nenhum bateu no peito e falou: eu sou bom. Todos eles falaram: pobre, pecador que sou. Isso é uma lição para nós. Nós precisamos aprender a ser humildes de verdade. Não é falsa humildade. Por exemplo, alguém vem para você e fala assim: poxa, menina, canta pra caramba, né? Não adianta você falar assim: ah, glória a Deus. Não, a gente precisa aprender a receber elogios também. Ô irmão, obrigado. Que bom que você gostou, que bom que te serviu. Glória a Deus por isso. Mas a gente precisa aprender a não ter falsa humildade. É humildade de verdade. Quando se trata do nosso caráter cristão. Pobre, pecadores que somos. Como o anjo diz a João, quando ele tem a visão da igreja de Laodiceia, eu ia falar revelações, né? Olha a mania de inglês aí. Em Apocalipse, capítulo 3, se eu não me engano, João tem a visão das igrejas, e aí o anjo fala com ele sobre a igreja de Laodiceia.
Aí ele fala para a igreja, eu sei o que vocês fizeram, conheço a obra de vocês. Vocês são soberbos, vocês acham que tem tudo, vocês acham que não precisam de mim. Como o irmão que veio da Coreia aqui no Brasil visitando os missionários e falou para eles, eu estou impressionado com a quantidade de coisas que vocês conseguiram fazer sem o Espírito Santo. Porque dá para fazer igreja sem Espírito Santo, dá para fazer igreja sem Deus. A gente não precisa de Deus para fazer igreja. Nossa, está sendo herege. Não precisa. A gente precisa de Deus para viver no reino. Mas a igreja, essa igreja do jeito que a gente conhece, a invenção humana, as 4 paredes, o clube social que você paga uma mensalidade de 10% para pertencer a ele, isso a gente não precisa de Deus não. A gente precisa de Deus para viver o reino. Aí precisa. Porque nós naturalmente não conseguimos fazer isso. Então, Paulo, ele relata isso. Todos disseram, pobre pecador que sou. Quando Paulo termina a carta aos Romanos, quase já no finalzinho, se eu não me engano, no capítulo 11, ele fala assim, ó, quão infindáveis são a sabedoria, a altura, as maravilhas das coisas que Deus faz. Pobre homem que sou que não consigo entender essas coisas. Ele que é o cara que escreveu grande parte do Novo Testamento. Ele que é o cara que Pedro, que tomou uma chapuletada dele, Pedro fala, Paulo ele escreve uns negócios difíceis de entender, mas é tudo verdade. Esse cara não conseguia entender. Então, de repente, você está assim, pô, mas eu leio Bíblia, eu medito, eu estudo, eu leio comentário, não consigo entender esse diacho desse negócio. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Porque a gente não precisa entender, a gente não vive pelo nosso entendimento. A gente vive pela revelação da palavra de Deus que nos é dada. Por isso que Jesus fala para Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi homem que te revelou essas coisas. Porque homem não revela, homem interpreta. Você lê e interpreta, Deus revela, Deus tira do nada, fala assim, é isso, meu filho. Aí sim. E aí é interessante que a Bíblia não é um livro de interpretação. A Bíblia é um livro de revelação. Quando você encontra interpretações diferentes da palavra, isso serve tão somente para que a gente chegue ao conhecimento da verdade, porque a verdade é só uma. Nós não podemos viver um cristianismo relativizado. Tá, tudo é relativo. O que é bom para você não é bom para mim, o que é verdade para você não é verdade para mim. Isso aí não é cristianismo. Isso é uma farsa. A verdade é uma só. É Cristo. E as outras coisas, todos nós precisamos chegar a uma. Por isso, eu estou dando volta num monte de coisa, né? Por isso que Paulo fala que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Em outros lugares ele fala, eu desejo que vocês sejam unidos numa só mente. É para não ter dissensão no nosso meio. Você pode ter diferença de opinião, é importante. Porque você não pode virar robô. Mas no final das contas a gente tem que chegar a uma conclusão. Cristo e Cristo crucificado, como foi pregado aqui na última mensagem. Amém? Então ela continua a música dizendo o seguinte, mas eu sei que no tocante ao meu interior eu tenho prazer na sua lei. Olha só o contraste. Isso aqui é Paulo, Romanos capítulo 7, versículo 22. Está aí na sua Bíblia. É Paulo falando, eu não entendo o meu próprio agir, eu quero fazer o bem e não consigo, e o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo, pobre pecador que eu sou, mas lá no interior, lá no meu coração, no meu interior, eu amo a sua lei. Eu amo a lei de Deus. A lei de Deus é perfeita, é agradável, é boa, assim como a vontade dele. Os preceitos de Deus são infalíveis. Aquilo que Deus determinou não falha. Deus não falha. Então Paulo fala o seguinte, lá no fundo eu tenho prazer na sua lei. Aí eu quero te fazer um convite prático. Se você fizer essa experiência, nós estamos no começo do ano, na época das resoluções, em que todo mundo resolve fazer as coisas, eu vou ler a Bíblia inteira, eu vou fazer, faz uma experiência. O mês de fevereiro tem 28 dias. Diz que para algo virar hábito, você precisa fazer seguidamente por 21 dias. Alguém aqui já ouviu esse boato? Então vamos pegar esse boato como verdade absoluta nesse momento agora. Vamos fazer o seguinte, para algo virar hábito, você precisa fazer durante 21 dias. Então eu quero te fazer um convite. Viva 21 dias imerso na palavra de Deus. O mês de fevereiro, tira o mês de fevereiro, carnaval, o Brasil fica parado mesmo. Vou me imergir na palavra de Deus. Eu vou acordar de manhã, eu vou ler e meditar a palavra de Deus. Eu vou sentar para tomar café, eu vou meditar na palavra de Deus. Eu vou sentar no almoço, eu vou meditar na palavra de Deus. Durante a tarde, se eu estiver vendo o Netflix, eu vou parar o Netflix e eu vou meditar na palavra de Deus. À noite, eu vou juntar minha família, eu vou sentar na mesa e eu vou orar e eu vou meditar na palavra de Deus. Quando eu sair para a rua, se eu não estiver em casa, eu vou pôr em prática a palavra de Deus. O que significa que se alguém pedir, você vai dar sem esperar nada em troca. Não, mas ele vai pedir amanhã também. O seu problema é dar. O seu problema não é resolver o problema dele. Então você vai praticar a caridade. Você vai amar o seu próximo. Você vai dividir o que você tem. Você vai convidar as pessoas para vir para sua casa. Você vai compartilhar. Você vai orar de verdade. Botar o joelho no chão até que seu joelho dê calo. Quando você praticar isso durante 21 dias, eu tenho certeza, no 22º você vai chegar para mim, você vai falar que você tem prazer em fazer as coisas de Deus.
Porque a lei de Deus, ela dá prazer. A lei de Deus, ela dá mais prazer do que qualquer outra coisa que você use para dar prazer. Refrigerante, chocolate, maconha, cocaína, seja lá o que for que você use para dar prazer, sexo. A lei de Deus, a palavra de Deus, viver a palavra de Deus é muito mais gostoso do que qualquer uma dessas coisas. Qualquer uma dessas coisas. É fantástico. E aí eu vou falar igualzinho Paulo. Eu não digo essas coisas porque eu já cheguei nesse ponto. Estou longe de chegar nesse ponto. Longe, muito longe. Mas se você tentar, eu tenho certeza, faz essa experiência. Se imerge na palavra durante 21 dias, durante o mês de fevereiro. Você vai sair do outro lado, no mês de março, uma pessoa totalmente transformada. Que é o que a gente vai ler aqui. A música ela vai dando sequência, né? A gente vai ler, ela fala assim, liberta-me de mim. De mim quem? Quem é esse? Liberta-me de mim. Quem é esse mim? Mim não faz nada, né, pessoal? Mim não faz nada. Quem é esse mim? Mim também não é. Mim sou eu. O mim sou eu. Liberta-me de mim, desse velho homem. Quando ela canta para Deus, ela está assim, Deus, me ajuda. Pelo amor de Deus, que eu preciso desenraizar esse homem pecador de dentro de mim. Eu preciso tirar a raiz desse pecado de dentro de mim e colocar só o Espírito Santo. Liberta-me de mim, porque eu quero ser a sua casa. Efésios capítulo 2, versículo 22, você vê isso escrito. Nós somos a habitação de Deus. Deus habita em nós. Deus não habita em você ou em mim. Deus habita em nós como igreja. Ele escolheu se fazer o tabernáculo dele em nós. Nós somos a habitação de Deus. Nós estamos sendo construídos como uma edificação. Isso é Efésios capítulo 2. Eu quero ser a sua casa. Liberta-me de mim porque eu quero ser a sua casa. O que isso quer dizer? Se o velho homem continuar aqui dentro, Deus não consegue habitar. Só tem espaço para um homem aqui dentro. Ou é o homem Pedro, ou é o homem Cristo. Um ou outro. Não dá para ser os dois. Então eu tenho que me livrar do Pedro para poder colocar Cristo aqui dentro. E aí ela fala, se você estiver aqui, aí eu sei que eu venço o pecado. Liberta-me de mim, porque eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, aí eu venço o pecado. O que é isso? Jesus falou em João capítulo 16, no mundo vocês vão ter aflições. Mas, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. 1 João capítulo 5, versículo 4 fala o quê? Aquele que está em Cristo vence o mundo. Quem está em Cristo vence o mundo. Ou seja, se Cristo estiver aqui, eu venço o mundo. Se Cristo estiver aqui, eu me torno uma nova criatura. Todo aquele que está em Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, todo aquele que está em Cristo, ele é uma nova. Eis que tudo se fez? As coisas velhas já passaram. Tudo é novo. Não é uma reforma. Você não é reformado. Você é criado de novo. O homem velho estava morto. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e transgressões. E morto não reage. Essa manhã a gente estava discutindo aqui, uns irmãos aqui discutindo sobre calvinismo e arminianismo e tal. Não vou entrar nisso. Mas gente morta não reage. Gente morta não reage a estímulo. Você pode ir lá e ressuscitar. Pá, 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 pá. Ela não reage. Gente morta não é coagida. O Espírito Santo de Deus coagiu a pessoa, convenceu a pessoa de certo ponto até que a pessoa tomou uma decisão. Não. Gente morta precisa ser ressuscitada. Ressuscitada. Tá aí algo para pensar. Os irmãos que estavam discutindo aí sobre arminianismo e calvinismo. Pensa nisso daí. E aí a gente deixa assim porque eu não vou entrar. Liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Nós, a igreja, o templo, a tenda, isso não é a casa de Deus. O Salmo 122 não vale mais. Olha só que interessante. Várias vezes aqui eu já falei para a galera, Antigo Testamento é só sombra das coisas que estavam por vir. Se você se dedicar ao Novo Testamento, já é mais que o suficiente. Você vai aprender tudo que você precisa aprender. Esquece o Antigo. O Salmo 122 não vale mais. Porque Davi falava, alegrei-me quando me disseram... Onde é a casa do Senhor? A casa do Senhor é quando a gente está junto. A casa do Senhor é eu, é você na sua casa, você com a sua família. Então você não vai mais à igreja. Você é a igreja. Nós somos a igreja. Então o Salmo 122 não vale mais nada. Porque eu não vou no templo, eu não vou entregar o sacrifício, porque agora eu sou o sacrifício. Paulo fala aos romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, que entreguem-se como sacrifícios vivos e agradáveis ao Senhor. É ou não é? E não vos conformeis com os padrões deste mundo. E aí ele discorre em Romanos capítulo 12, que já é outra música. Ou seja, Salmo 122, não vale mais. Pode até ser que um dia você vai numa igreja, e aí no contexto o pastor fale
no começo do culto, né? Ah, quão bom e agradável que os irmãos estejam em união. Hoje de noite eu me alegrei porque eu vim à casa do Senhor. Legal, você vai recriminar o cara por causa disso. É o contexto que ele está falando, você não precisa bater no cara por causa disso. Mas a verdade é que nós somos a igreja. A igreja não é mais um lugar. Se você estiver aqui, eu venço o pecado. A gente falou sobre essa frase. Então, enche-me de ti até que não haja mais espaço. Que é o que eu falei. Eu tenho que tirar a raiz do Pedro e colocar a raiz de Cristo. Até que não haja mais espaço. Aí, olha só que interessante como é que Efésios 4 fala. Deus deu os apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres ao corpo da igreja, para que ensinem os irmãos da igreja o trabalho do ministério, para que eles alcancem a estatura do varão perfeito, que é Cristo. É um movimento de maturidade. A gente está sempre amadurecendo, sempre crescendo, até que não haja mais espaço. Ou seja, traduzindo, Jesus falou para os discípulos: sede vós perfeitos, como o meu Pai no céu é perfeito. Ah, mas é impossível ser perfeito. Aí você vai deixar de tentar? Só porque é impossível você vai deixar de tentar? O nosso objetivo é tentar. E aí deixa o processo na mão dele. E aí continuando para a gente acabar a música, né? Pois quando eu estou em sua presença, o meu viver é transformado. Já falamos aqui sobre 2 Coríntios 5,17. O meu viver é transformado. O que é o viver sendo transformado? É o meu dia a dia, o meu cotidiano. O cristão, ele precisa ser visivelmente transformado. Esse negócio que a gente fala assim: ah, ninguém paga minhas contas, não preciso prestar conta para ninguém não. Totalmente errado. Na visão cristocêntrica, totalmente errado. Várias vezes Paulo fala: se possível, tem de paz com todos. Tem um bom testemunho, Tiago fala, no mundo. Então, por que não importa os outros, a opinião dos outros? Claro que importa. Todo cristão deve ter um bom testemunho lá fora. Todo cristão. Todo cristão deve ter uma mudança comportamental. Embora a religião cristã não seja um tratamento psicológico para mudança comportamental, a mudança comportamental, ela é um sinal externo da regeneração espiritual. Se não tem mudança do lado de fora, é porque nada aconteceu do lado de dentro. Que a boca fala, que o coração está cheio. E a mão faz aquilo que tem dentro do nosso coração. Então a gente precisa entender que se não tem mudança do lado de fora, é porque nada mudou do lado de dentro. A mudança comportamental, eu passar a pagar imposto, passar a perdoar mais fácil, passar a chegar na hora, passar a assumir meus compromissos, passar a tratar minha esposa bem, tudo isso é externo. Mas só é válido se a mudança interna for verdadeira e genuína. A regeneração espiritual, que não depende de você, que começa com o movimento do Espírito Santo, ela traz à tona uma mudança comportamental. Para você ter um exemplo prático, a nossa vida de cristãos, a nossa semana do calendário gregoriano, ela é assim, de domingo a domingo, 7 dias. Cada dia desses, se você imaginar uma corda, e aí você parte essa corda em 7 pedaços, ou 6 pedaços, melhor. E aí cada partida dessa você dá um nó para emendar a corda de novo. Dá um nó de domingo para segunda, dá um nó de segunda para terça, dá um nó de terça para quarta, um nó de quarta para quinta, de quinta para sexta, de sexta para sábado, e aí formou uma corda. Quando você vem aqui no domingo, ou você se encontra no domingo, onde quer que você se encontre, ou você que está assistindo online, de repente você vai numa outra igreja, no domingo você se dedica aos ensinamentos dos apóstolos, você ouve uma palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, você espera que aquela palavra seja bíblica o suficiente para trazer transformação, e aí é como que se a corda tivesse parado aqui. Vou fazer um movimento de breakdance agora aqui, ó. A corda está parada aqui, e aí sacudiu a corda. Na hora que sacudiu a corda no domingo, o que acontece na segunda? Ela levanta. Vocês nunca brincaram de cobrinha, não? Não é assim? Pula a cobrinha. Então, bateu o domingo, na segunda-feira ela levanta, na terça-feira ela levanta, ela vai até no final lá no sábado. Por que eu estou dizendo isso? Se você vem aqui no domingo e fala amém, glória a Deus, aleluia, canta música, lê Bíblia, e aí na quarta-feira está vivendo um negócio que não está escrito aqui na palavra, é porque você arrebentou a corda. É o crente que roeu a corda. Quantos de nós aqui não vivemos ou não conhecemos pessoas assim? Isso aí não é cristão, porque a corda está arrebentada. Não tem integralidade na vida do cara. Isso aí não é cristão. Talvez simpatizante de religião, mas não é cristão. Nossa vida precisa estar emendada perfeitamente, de ponto em ponto. A ponto de que mexeu no domingo, mexe na quarta.
Mexeu no domingo? Mexe na sexta. E se mexer na quarta, mexe no domingo também. Não adianta chegar na igreja e falar assim, esquece seus problemas, vamos adorar a Deus. Também não funciona. É o contrário. Traga os seus problemas para Deus. Para que Ele saiba de todas as suas aflições. E como é que fala em Filipenses? Entregue para Deus as suas aflições, não estejam ansiosos por nada, mas entregue para Ele as suas aflições. Então não é esquece as suas aflições, não é bloqueia, não é um exercício de meditação para você chegar no zen, não. É o contrário, você vem do jeito que você está, triste, pé da vida, arrebentado, cansado, fala, Deus, hoje não dá não. E aí Deus vai fazer o que só Ele sabe fazer. Não sou eu que vou fazer, não é a igreja que vai fazer, é Deus que vai fazer. Quando eu estou na sua presença, o meu ser é transformado. E aí para terminar, ela fala assim, eu passo a ser livre para viver a sua vontade. Tem gente que acha que a vontade de Deus é libertinagem. Pode tudo. Tem dois extremos, né? Tem gente que acha que não pode nada. Entrou para a igreja, note que eu falei, entrou para a igreja, não é para o reino. Entrou para a igreja, não pode mais nada. E tem outros que falam o seguinte, agora eu estou no reino, eu posso tudo. Eu passo a ser livre para viver o quê? Sua vontade. A vontade de Deus, ela é como aquele corrimão ali. Vamos dar um exemplo daquele corrimão ali. Aquele corrimão está ali por uma razão de segurança. Ele não é para proibir ninguém de passar por lado de lá e nem para passar por lado de cá. É para te dizer que se você passar por lado de lá, provavelmente você vai escorregar. Provavelmente você vai cair no rio. As crianças principalmente. Olha a analogia espiritual. As crianças espirituais precisam de mais barreira do que os maduros. Quando você amadurece, quando eu era criança, eu falava como criança, eu pensava como criança, mas quando eu cresci, eu deixei a meninice de lado. Olha que interessante. Então, quanto mais maduro na fé você é, menos barreira você precisa. Por quê? Porque agora você vai pular para nadar no rio? Não, porque você já sabe que não precisa nadar lá. Pegou a ideia? É muito interessante quando a gente amadurece na palavra. Essas barreiras, elas são para o nosso bem. E tem gente que acha que a liberdade é libertinagem. Nós fomos, aí em Gálatas 5, você acha que sua Bíblia ficou aberta por último em Gálatas 5? No primeiro versículo, Paulo diz o seguinte, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Foi para a liberdade, não foi para ficar preso, foi para a liberdade que Ele vos libertou. Aí eu vou falar uma outra coisa. Além daqueles que trocam liberdade por libertinagem, tem também aqueles que são libertos, mas não sabem ser livres. São libertos, mas não sabem ser livres. Por exemplo, tem muita gente que recebeu a salvação de Cristo, tem muita gente que recebeu a palavra de Cristo, que se entregou aos pés de Jesus, que se arrependeu dos seus pecados, mas está preso ainda no sistema. É como o pássaro criado na gaiola. Se você abrir a porta, ele não voa, porque ele não foi criado livre. Se abriu a porta, ele está liberto, mas ele ainda não está livre. Porque para estar livre, ele precisa aprender a voar e aproveitar daquilo que Deus deu para ele. Tem muita gente que recebeu a salvação de Cristo e aí abriram a porta da gaiola e ele não voa, porque ele está preso num sistema religioso que há 2000 anos atrás vem escravizando as pessoas. É o sistema das regras, é o sistema da lei. Por mais que a gente pregue graça, a igreja continua pregando lei. E aí a lei mata, a lei não liberta ninguém. E aí em Gálatas, quando a gente estuda Gálatas, você vai ler que a lei já era. Jesus pregou a lei na cruz, no lugar dele. A lei foi eliminada. Jesus cumpriu a última parte da lei e acabou. Ah, então você pode quebrar a lei? Não, porque se você obedeceu ao mandamento do próprio Jesus, que ele resumiu tudo, quando os caras perguntam para ele qual é o maior dos mandamentos, o que ele fala? O primeiro é amar Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar o próximo, como a ti mesmo. E ele desenvolve um pouquinho mais depois, ao longo dos evangelhos, ele fala, amem ao próximo como eu amei vocês, a ponto de me entregar por vocês. Ou seja, se você fizer isso, você não precisa de lei. Está maduro. Você não precisa mais da barreira. Porque se eu levar em consideração, se eu honrar os meus irmãos mais do que a mim mesmo em todas as situações, como diz Romanos capítulo 12, eu nunca vou sacanear meu irmão. Eu nunca vou deixar de pagar o que ele precisa. Na verdade, eu vou cobrir se ele estiver precisando. Então não precisa de lei para isso. Imagina uma cidade sem semáforo. Por que você acha que tem semáforo na cidade? Porque nós somos egoístas. Porque na hora que eu chego, eu tô com pressa. Então que se dane o irmão da esquina e eu tô passando, compadre. Eu vou passar aqui porque eu tô com pressa, acelerando. Aí o outro irmão que também pensa a mesma coisa, eu falo assim, que se dane o irmão da outra esquina. Eu tô passando. O que acontece? Acidente. Por isso,
tem um sinal. Por isso, tem o corrimão. É a lei. Agora, se todo mundo fosse maduro, se todo mundo tivesse a maduridade e fosse assim, bom, meu compromisso é às 8, e eu moro a 15 minutos do local, eu vou sair às 7. Porque eu posso ter um imprevisto, o pneu pode furar, eu vou sair com tempo. E eu vou, em respeito à pessoa que está me esperando, se o compromisso é às 8, eu vou chegar 15 para as 8, para estar pronto quando ela chegar. Porque ela pode ter um imprevisto. Porque eu vou colocar ela num lugar de honra mais alto que o meu. O que vai acontecer? Eu vou chegar na esquina, eu vou parar, eu vou olhar, falando, não está vindo ninguém, beleza, posso ir. Ou está vindo um irmão com mais pressa que eu. Deixa ele passar. Isso é viver a vida cristã. Nós precisamos ser um povo de tal maneira que a gente possa falar para a prefeitura, pode arrancar o sinal da cidade. Pode arrancar o semáforo da cidade, pode tirar a faixa de pedestre, pode tirar tudo. Nós vamos dar conta. No dia que a gente conseguir dominar a volta redonda de tal maneira com o Espírito de Deus, a gente não precisa dessas coisas. Porque contra o amor não há lei. Em Gálatas, no capítulo 5, aí, quando ele desenvolve para o fruto do Espírito, ele fala, o fruto da carne é tudo isso, é egoísmo, por aí vai. Mas o fruto do Espírito é amor, benignidade, compaixão, paciência, autocontrole. Aí ele fala, contra estas coisas não há lei. Ninguém nunca vai chegar para você e falar assim, ó, vou te prender porque você está amando muito seu vizinho. Não existe isso. Vou te prender porque você está sendo muito generoso. Você precisa passar 6 meses na cadeia de tanta generosidade sua. Não existe isso. Não existe. Porque contra essas coisas não há lei. Eu passo a ser livre para viver a sua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade. É a mudança comportamental que a gente já falou aqui. É impossível conhecer a Deus e não se transformar numa pessoa melhor. É até interessante que não é, um não puxa o outro, né? Nós não precisamos ser uma pessoa melhor para ser salvo. Mas quando você é salvo, você passa a ser uma pessoa melhor. É a mudança comportamental que a gente já falou aqui tantas vezes, é o fruto do Espírito. E aí, por último, a última frase que ela fala, e reina o Espírito sobre a carne. Ah, se nós pudéssemos viver uma vida onde o Espírito reina sobre a carne. Reina, de ser rei mesmo. Na hora que a carne pular errado, o Espírito vem e fala assim, ó, suprime a carne. Fala, aqui não. Aqui não, neném. Aqui não vai. Se a gente conseguisse viver essa vida... Eu até separei aqui um negócio interessante. Eu estava tentando buscar um conteúdo a mais. Essa frase, né, reina o Espírito sobre a carne, em Gálatas, quando a gente lê, ele fala assim, se vocês foram salvos pelo Espírito, portanto, andem pelo Espírito. Andem de acordo com o Espírito. O que é andar de acordo com o Espírito? É viver uma vida aqui na terra de acordo com a vida no céu. No céu não tem choro, no céu não tem roubo, no céu não tem sofrimento, no céu não tem trapaça, no céu não tem nada disso. Portanto, aqui a gente tem que viver uma vida onde também não tem nada disso. Porque a gente não vai para o céu, a gente traz o céu. Venha a nós, não é assim a oração? Venha a nós o teu reino. Não é espera a gente aí que nós estamos chegando. É venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade aqui na terra, como no céu. Então nós precisamos ser os catalistas dessa mudança. Nós é que precisamos trazer essa mudança para o nosso ambiente e trazer o céu para a terra. Até fazer uma propaganda do João Paulo, né, lá em Brasília, lá no Movimento Céu na Terra. Trazer o céu para a terra. Essa é que é a dinâmica do negócio. Aí essa frase aí, do se você foi salvo pelo Espírito, então viva pelo Espírito, eu até aprendi ela em grego. Olha só que interessante. Bem que grego não serve para nada para você. Mas ela é assim, ó. Se você quiser sair daqui e tirar onda com alguém de grego, você fala assim, ó. Eusar o pneuma, kai stoikeu o pneuma. Ela rima. Eusai pneuma, kai stoikai pneuma. Olha, que legal, rima. Mistura inglês com português, com grego e tal. Aí você e grego não me serve para nada. Realmente, grego não serve para nada. Mas foi a única coisa que eu achei que fazia sentido de colocar aqui em grego. Mas enfim, para a gente terminar essa mensagem, o que a gente precisa fazer? O que eu espero que você faça com isso tudo que você aprendeu, com essa música? Quando essa música tocar no rádio, ou quando você tocar no seu Spotify, ou quando a gente cantar ela aqui, quando você tiver uma conversa com alguém, a minha intenção é que você reflita, primeiro, o que seria de nós sem a graça de Deus? E segundo, enquanto você reflete sobre isso, como que eu faço para viver pelo Espírito e não pela carne? Reflita sobre a graça, sobre a natureza humana, sobre os pecados que a gente comete. Reflita sobre isso. E aí, para a gente fechar, as crianças já estão vindo, a gente precisa ser uma igreja que não vive por aquilo que a gente entende.
mas por aquilo que foi revelado para nós. Então, se você quiser se colocar de pé, eu quero fechar essa mensagem orando por você. Eu sei que tem muita gente no nosso meio que já é maduro, que não precisa de oração, é pesado de falar, né? Não é isso, todos nós carecemos das orações dos irmãos. Mas, de repente você está passando uma fase na sua vida que a carne e o espírito tá punk, tá difícil. Você não consegue superar, não consegue viver pelo espírito. E aí eu queria orar contigo, orar por você e orar contigo. Não vou pedir para você levantar sua mão, porque você sabe quem você é. Você não precisa se identificar para ninguém. Mas de repente aí do seu lado você está com algum amigo que conhece a sua situação melhor do que eu. E aí eu queria orar em seu favor, para que a gente possa, de repente hoje seja um marco, para a gente falar assim, pô, vamos viver pelo Espírito? Vamos transformar essa nossa realidade? E aí ao longo dessa série a gente vai discutir outras músicas para que a gente possa aprender um pouquinho mais. Vamos orar? Se você estiver com sua esposa, quiser abraçar sua esposa, dar a mão para sua esposa, estiver com seu amigo, enfim. Ore aí pela pessoa do seu lado, se você quiser, para que a gente possa interceder pelos nossos irmãos. Pai, nós te agradecemos mais uma vez